Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 19 de maio de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias regidos pela lua, a gente pode associar com a deusa Selene, também tem uma associação comum com Ártemis ou Diana e também com a deusa Hécate. Então, a lua, ela representa muitas vezes o nosso corpo, às vezes pode falar da nossa mãe, da nossa família, da nossa ancestralidade. Também representa essa conexão com a nossa intuição, com a nossa vida cotidiana, vida doméstica. A lua no nosso mapa muitas vezes também representa como a gente reage emocionalmente, então, esses padrões emocionais ancestrais. No céu, a gente analisa muito a lua para entender o clima, o ritmo, o humor do dia. Então, esse astro mais rápido, ela encontra todos os outros astros no mês. Então, ela recebe todas essas informações, ela é mais próxima de nós. Então, ela acaba sendo muito importante, tá? Para a gente entender os acontecimentos, entender as nossas emoções, também fazer previsões. Então, ela acaba intermediando essa conexão com todos os outros astros. E é muito interessante a gente observar o nosso signo lunar para entender mais sobre os nossos hábitos, comportamentos, muitas vezes o que a gente registrou ali da infância, de como a gente foi cuidada e nutrida, por isso até que muitas vezes é associado com a mãe, mas não necessariamente, às vezes pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser quem te criou, quem te cuidou. Mas a gente pensar que pessoas que têm a mesma lua que a gente, ou às vezes, por exemplo, você tem a lua em aquário, como ela está no céu de hoje, pessoas ou que têm a lua em aquário, ou o sol em aquário, ou o ascendente em aquário, pode ficar mais fácil de você se conectar com elas. Então, às vezes, a gente busca essa conexão, a partir da nossa própria lua, tá? Então, no céu de agora, a gente está finalizando a lunação taurina, agora é a última semana. No dia 27 a gente vai começar uma lua nova, uma lunação geminiana. Então, amanhã oficialmente que a lua ela vai ficar minguante, mas a gente já pode considerar que ela está minguando. Amanhã que ela vai fazer essa quadratura com o Sol, que é esse aspecto oficial que inicia a lua minguante. Então, durante uma lunação, a gente tem essas quatro fases da lua. Então, primeiro ela se renova na lua nova, depois ela cresce na crescente, ela fica completamente cheia e visível, depois ela vai decrescendo em luz, vai diminuindo em luz. Então, a lua, na astrologia mundana, ela representa o povo, pensando assim na questão eletiva, né, de eleger o melhor momento para algo. Então, a lua ela é favorável para tudo que a gente quer que diminua, que decresça. Ah, eu quero cortar um hábito, eu quero fazer uma limpeza. Eu quero ajustar algumas questões. Às vezes também facilita esses momentos, de introspecção, de desapego, tá? Então, pensando que a Lua ela está no signo de Aquário, ela favorece essas limpezas, essas liberações dos signos, do signo, dos temas aquarianos, tá? Então, para cada pessoa vai ser muito específico, porque Aquário pode estar em uma das 12 casas do seu mapa, então regendo temas diferentes. Então, é legal você olhar. Eu vou deixar aqui o episódio que eu tenho específico sobre a Lua em Aquário, que daí eu falo para cada um dos signos ascendentes, tá? Todo mundo tem todos os signos. Mas é você buscar. Aquário é um signo de ar, então a gente já associa a mente, né? O ar também está associado ao som, aos cheiros. Então também podem ser formas da gente liberar. Então, às vezes, músicas que nos ajudem assim a ter esses momentos de limpeza, por exemplo, né? Sons, cheiros que nos trazem, às vezes, para essa introspecção. O ar vai falar sobre pensamento, sobre ideias, sobre respiração. Então, práticas de respiração, muitas vezes, que nos ajudam, principalmente aquelas, nos ajudam na liberação, principalmente aquelas respirações que realmente focam na expiração, sabe? Então, de liberar esse ar antigo, que seria liberar esses pensamentos antigos. Então, tudo que está no céu, está na terra. Então, a gente pode pensar muitas vezes também como o nosso corpo sendo esse microcosmo do todo. Então, a gente faz essas associações, tá? Então, a gente pode utilizar o nosso corpo como essa representação desses movimentos externos e utilizando esses movimentos da melhor forma para nós. Então, eu dei algumas ideias aqui do que pode ser. Que mais que a gente pode pensar no signo de Aquário? Acho que essas são algumas questões, assim, Aquário por ser um signo mental e fixo, às vezes ele vai falar sobre essa rigidez mental,
Então, também perceber onde a gente tem esses padrões mentais muito fixos, opressivos, contra nós mesmas, tá? Então, favorece muito essas reflexões, esses desapegos, esse deixar ir, tá? Até porque ontem também a gente ainda pode estar reverberando algum dos acontecimentos de ontem. Então, a gente teve Mercúrio fazendo uma quadratura com Marte, que às vezes pode ter trazido algumas discussões, conflitos, tanto mentais quanto nas conversas com as outras pessoas. A Lua em Aquário, ela fez uma conjunção com Plutão em Aquário, que é um aspecto que acontece todo mês, mas muitas vezes traz questões, expurga questões à tona. Então, principalmente emocionais, também pode falar de nutrição, de alimentação, de cuidado. Então, podem ter vindo alguma dessas questões assim à tona. Lembrando que Plutão vai ficar em Aquário em até 2043. Então, assim, aos poucos ele vai trazendo questões para a gente. Não adianta a gente querer curar e transformar tudo de uma vez, tá? Então, são longos anos ali, é um longo trajeto. E cada vez que a Lua faz essa conjunção, a gente vai tendo mais uma percepção, talvez, do que nos tira esse poder sobre nós mesmas, principalmente esse poder mental, tá? Principalmente lembrando que Aquário vai falar sobre mente, né? Esses pensamentos fixos, sobre coletivos, sobre redes sociais, sobre tecnologias. Então, essas questões que podem a gente ter um relacionamento tóxico, tá? Então, 3 e 18, a Lua em Aquário, ela fez um sextil com a Vênus em Áries, tá? A Vênus, que nessa semana tá aplicando já um trígono com Marte, né, favorecendo muito essa iniciativa nesse campo venusianos. Então, a Vênus é a deusa do amor, é a Afrodite. Ela vai representar essa vontade, esse princípio unificador de união, de casamento no sentido de relacionamento. A Vênus rege o signo de Touro, de Libra, então tem qualidades semelhantes ali a esses signos. E ela estando nesse signo de Áries, ela pede muito essa autonomia emocional, essa independência emocional dentro das relações, de você bancar os seus desejos, de você agir em direção do que você quer, não ficar esperando que o outro te traga o que você precisa. Então, tanto o Aquário quanto o Áries, eles dividem essas qualidades de autonomia, de independência, então pode ter trazido um fluir nisso, né, pensando em todos os aspectos que aconteceram ontem. Então, de alguma forma, organizando, né, trazendo esse olhar mais para si, para suas necessidades, para o que te traz esse amor por si mesma, tá? Então, esse aspecto, ele pode ter ficado cada vez mais forte à medida que o dia foi rolando ontem, né? Então, 3 e 18 da madrugada teve esse ápice. Então, pensar mesmo em como se cuidar, em como se amar, né? Em como é, trazer esse amor por si mesma mesmo, essa harmonia, tá? Então, 5 e 23, a Lua em Aquário, ela fez uma oposição com Marte em Leão. E esse é um embate forte, porque aspectos com Marte já são desafiadores, porque vão falar sobre agressividade, sobre irritação, às vezes um senso de urgência, de pressa, né? Marte é o nosso deus da luta, da guerra, dos combates, dos embates. Então, a oposição, ela já é um enfrentamento. Só a gente pensar na palavra, né? Eu estou me opondo, estou enfrentando, estou contra, tá? Então, a Lua ali querendo essa autonomia, essa independência emocional e Marte muitas vezes querendo se posicionar, querendo colocar, se autoafirmar, né? Esse Marte em Leão, nesse sentido mais negativo, pode trazer esse meio que territorialismo, esses conflitos, essas disputas de ego, sabe? Então, às vezes, pode ter trazido próximo desse horário, ou às vezes você acordou próximo desse horário, ou às vezes sonhos relacionados a isso, sabe? De competição, de guerra, de enfrentamento. Às vezes pode ter vindo, porque a Lua ela vai falar sobre sonhos, sono do nosso inconsciente. Então, às vezes fala sobre isso. Mas às vezes emocionalmente você estava acordada, às vezes pode ter vindo uma certa irritação também, tá? Uma vontade de fazer já as coisas acontecerem. Que mais que a gente pode falar desse aspecto? Acho que é isso. Então, a oposição, ela tem
ela tem essa semelhança, essa característica, essa natureza de Saturno. Então, é muito a gente compreendendo os nossos limites entre a Lua e Marte, entre Aquário e Leão. E isso pode ser tanto no sentido interno, então, é as minhas necessidades, as minhas emoções e a minha forma de ação, minha forma de lutar, de ir para a guerra, de me defender. Às vezes também pode falar sobre quando esse aspecto, ele pode, às vezes, ser projetado nos outros. Então, às vezes, você enxergar essa agressividade nos outros, você projetar isso no outro, sabe? Ai, todo mundo tá contra mim, todo mundo quer me atacar, todo mundo, sabe? Então, às vezes, pode vir isso também, ou essa necessidade, tipo, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me afirmar, eu tenho, sabe? Também pode vir nesse sentido. O próximo aspecto que a Lua vai fazer vai ser uma quadratura com Mercúrio, vai ser exatamente às 9, mas até às 9 a gente pode ir sentindo esse aspecto, tá? E depois das 9 já alivia. Então, quadratura é um aspecto desafiador, porque acontece entre signos que são da mesma modalidade. Então, Aquário e Touro são signos fixos, mas eles estão em elementos diferentes. Então, Aquário é mais essa defesa do ar, dos pensamentos, das ideias. E touro é mais essa defesa do corpo, né? Do conforto, do prazer. Então, traz essa tensão, essa insatisfação, tá? Então, às vezes, o que que pode acontecer? Uma tensão entre o nosso corpo, Lua, e, e a nossa mente, que é Mercúrio. Às vezes, essa dificuldade de entendimento, de tradução, então um não conversa bem com o outro, um não está se entendendo. Ainda mais que Mercúrio vai falar sobre esse aspecto de tradução. Então, quando ele flui bem com a Lua, em aspectos de sextis ou trígonos, é como se a gente conseguisse identificar as nossas emoções, categorizar, entender, compreender. Então, ali pode ser difícil para acessar, né? Tanto no sentido de você mesma se compreender, ou às vezes você se explicar para os outros, às vezes você se sente mal compreendida, tá? Então tem uma falta ali também, a gente pode sentir isso. Então é um aspecto que é desfavorável, então até as 9 horas é desfavorável para esses assuntos mercuriais, tá? Então Mercúrio, ele é o deus do comércio, das mensagens, da comunicação. Então ele também fala sobre transportes, também pode falar sobre tecnologias. Então às vezes a gente pode ver alguns bloqueios em relação a isso, tá? Então às vezes se você começa algo até as 9, às vezes pode ter um desacordo ou carregar essa tensão, sabe? Então, pode ser um bom momento, como as quadraturas têm qualidade de Marte, que pede muito, muitas vezes é uma ação, assim, a gente sente uma coisa meio aguda no sentido, eu tenho que fazer algo agora. Às vezes, para não agir impulsivamente, ter, assim, na manga, vamos dizer, formas de liberação mesmo, de energia, né, para desapegar, para soltar essa tensão, sabe? Esse fogo que pode vir, assim. Que daí a gente às vezes acaba agindo de forma impulsiva, porque não sabe manipular esse fogo, né? Essa energia, essas emoções. Então é isso, pode trazer esses ruídos na comunicação, essas faíscas. E o próximo aspecto que a Lua vai fazer amanhã é com Júpiter em Gêmeos. Então, um aspecto muito bom, porque o Júpiter é o grande benéfico, né? Ele representa essas grandes bênçãos na nossa vida. Então, fala sobre estudos, sobre espiritualidade, fé, traz esse entusiasmo, esse ânimo, a gente consegue abrir essa perspectiva, ter uma visão mais elevada da realidade, de tudo. Então, depois que que a Lua vai fazer esse aspecto das 9, ela arruma, né? Ela se direciona a esse encontro. Então, cada vez que ela vai se aproximando mais ao longo do dia, esse aspecto tende a se intensificar, ele vai ficando mais forte. Então, a gente indo atrás disso, né? Tendo uma visão, como eu disse, mais otimista, seja das nossas emoções, dos nossos hábitos, do nosso dia, que mais? Às vezes pode favorecer estudos, práticas de autoconhecimento, de expansão de consciência, mas às vezes também tomar cuidado, porque às vezes esse otimismo é sem base, sabe? Então, tudo vai dar certo, daí acaba não fazendo nada. Também tem esse lado, né? Todos os aspectos, eles sempre vão ter um lado negativo, assim, vamos dizer, né? Então, acho que é isso dos aspectos do dia. O momento oficial da Lua fazendo trígono com Júpiter vai ser 1h13. O Sol também está aplicando um sextil com Saturno. O Sol em Touro fazendo esse sextil com Saturno em Peixes, que está nos últimos, né? No dia 25 já vai para Áries.
Amanhã o Sol já vai para Gêmeos, então pode ser esse momento da gente refletir sobre o nosso corpo, sobre o que a gente, como a gente está se relacionando com ele diariamente, né? Se ele está sendo esse, se está recebendo assim muitas vezes esse inconsciente, ou se a gente está conseguindo ser criativa com as nossas emoções. Como eu mencionei, amanhã a gente tem a quadratura com o Sol, que vai ser ali 9 horas. Depois, 9h29, a Lua vai para Peixes. 15h44, o Sol vai para Gêmeos. Então é isso, gente, de aspectos para hoje. Pensando que a Lua está minguante, eu acho que toda essa semana é interessante a gente perceber muito essa relação do nosso corpo e os nossos pensamentos. Perceber esses pensamentos fixos, tá? Então, observar esses padrões mentais. Então, sempre que a gente quer quebrar um padrão mental, o primeiro passo é identificar. Então, identificar esses pensamentos, identificar esses comportamentos. Então, escrever aquilo que eu sempre falo para vocês, né? De ter uma mandala lunar, um diário lunar para escrever diariamente como você está se sentindo, né? Ter essas práticas, às vezes, né? 3 minutos ali de meditação para trazer essa percepção sobre o seu corpo. Tem uma meditação que eu gosto bastante, que ela se chama Mente Serena. Ela tem 3 minutos, que é você observar a sua respiração, observar se os seus pensamentos eles estão voltados para o passado, para o futuro, ou elas estão no presente, perceber e perceber as suas emoções, perceber o seu corpo, tá? Então é interessante, né, ao longo dessa semana, acho que sempre, mas principalmente ao longo dessa semana, porque é uma lua minguante e é em Aquário, que é um signo mental, se perguntar o que você está sentindo, se perguntar a raiz desse sentimento e já ir criando um espaço para esse novo, né, que vai chegar na lua nova. Então, antes da gente querer pensar em instalar um novo hábito, instalar uma nova crença, que muitas vezes precisa dessa repetição, desse hábito, desse comportamento, é a gente começar a desativar essa repetição desse padrão que a gente não quer. Então, primeiro identifica, depois já vai abrindo espaços. Então, limpando. Ah, vou limpar esse hábito aqui de quando eu tô entediada, ficar no celular fazendo, né, gastando minha energia aqui com coisas aleatórias. Então você já identifica que existem espaços ali, sabe? Então buscar esses espaços, buscar essas pausas, buscar o que precisa ser liberado. Então, essas práticas de respiração, as práticas de meditação, que tem muito a ver com o ar, né? Os pensamentos, as ideias, está relacionado com o signo de Aquário, penso que pode ajudar muito. E pensar, então, a Lua vai falar muito de reação. Então, às vezes, ter essa pausa antes de reagir, ter esse momento de reflexão. Será que isso é o melhor hábito? É o melhor comportamento para mim? Isso realmente está me nutrindo? A Lua fala sobre nutrição. Isso está me nutrindo de verdade? Ou isso aqui está trazendo mais à tona o meu vazio? Isso está me preenchendo, tá? Percebendo essas questões, assim, às vezes, dependência de algum hábito, né, de algum comportamento. Enfim, algumas ideias que podem vir. Então, para que a gente possa desapegar, para abrir caminho, né, já olhando para o futuro. Então, desapegar desses padrões, desse passado, para já abrir caminho para essa lua nova, para essa próxima lunação. Acho que é isso para o dia de hoje. Então, amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Uma boa segunda para nós.